A fúria da natureza. Os desastres naturais mais devastadores da história. Prepare-se para embarcar em uma viagem sombria pelo poder impiedoso da natureza. Vamos explorar os maiores desastres que assolaram o planeta, desde terremotos e tsunamis devastadores até erupções vulcânicas e furacões que mudaram a face da Terra para sempre. O dia em que a Terra tremeu. O terremoto de Shaanxi, 1556. Um dos desastres naturais mais devastadores da história. Imagine só, o ano é 1556. Um tempo de dinastias e tradições antigas. Na província de Shaanxi, na China, a vida segue seu ritmo. As pessoas vivem suas rotinas diárias, alheias ao que está por vir. Famílias tomam café da manhã, mercados abrem suas portas e a vida cotidiana parece tranquila e segura. Agricultores trabalham arduamente nos campos, cultivando a terra que sustenta suas vidas e suas famílias. Ninguém poderia imaginar que, sob seus pés, a terra se preparava para um rugido devastador. A natureza estava prestes a mostrar seu poder destrutivo. No dia 23 de janeiro, a tragédia se abateu. Um dia que começou como qualquer outro, mas que terminaria em catástrofe. Um terremoto de magnitude estimada em 8 graus na escala Richter transformou o dia em noite. O céu escureceu com a poeira e os destroços. Construções que pareciam eternas ruíram como castelos de areia. Edifícios inteiros desmoronaram em questão de segundos. Templos, casas, palácios, tudo foi reduzido a escombros em questão de segundos. A destruição foi total e implacável. O epicentro, próximo à cidade de Hua County, foi o marco zero da destruição. A cidade foi praticamente apagada do mapa. Lá, a terra se abriu, engolindo tudo e todos em um raio de quilômetros. A devastação foi inimaginável. Ondas sísmicas se propagaram por centenas de quilômetros, espalhando o caos e a morte. As réplicas continuaram a causar destruição. Estima-se que 830 mil pessoas pereceram naquele dia fatídico. Uma tragédia de proporções épicas que marcou a história para sempre. Um ano sem verão. A erupção do Monte Tambora, 1815. Nossa jornada nos leva agora para 1815, na Indonésia. No topo da ilha de Sumbawa, o Monte Tambora, um gigante adormecido, despertou com fúria inimaginável. Imagine a cena: o céu, antes azul, se tinge de um negro profundo, enquanto o vulcão entra em erupção. A explosão, ouvida a milhares de quilômetros de distância, foi apenas o prelúdio do horror. Rios de lava incandescente desceram pelas encostas do Tambora, incinerando tudo em seu caminho. Uma nuvem colossal de cinzas vulcânicas bloqueou a luz solar e mergulhou o planeta em uma penumbra assustadora. Em 1816, o mundo mergulhou em um inverno vulcânico. As temperaturas globais despencaram. Colheitas foram arruinadas por geadas e nevascas em pleno verão. A erupção do Monte Tambora é um lembrete assustador do poder da natureza de afetar o planeta inteiro. Capítulo 3. A Fúria do Mar. O furacão Galveston, 1900. No limiar do século XX, a cidade de Galveston, no Texas, era um próspero porto. Com suas ruas movimentadas e um comércio vibrante, Galveston era um símbolo de progresso e esperança para muitos. Mas, em setembro de 1900, a força implacável da natureza mostraria que até mesmo os sonhos mais sólidos podem ser tragados pelo mar. O céu escureceu e a tranquilidade deu lugar ao terror. No dia 8 de setembro, um monstro se formou no Golfo do México, o furacão Galveston. Este furacão não era apenas uma tempestade comum. Era uma força da natureza que ninguém poderia prever em sua totalidade. Com ventos que ultrapassavam os 200 km por hora, o furacão avançou impiedosamente em direção à costa texana. A fúria dos ventos era acompanhada por uma pressão atmosférica que fazia o mar se erguer de maneira assustadora. Em Galveston, a população ignorou os avisos. Muitos acreditavam que a cidade estava segura,
protegida por sua localização e pela confiança em sua própria resiliência. Quando o furacão atingiu a ilha, foi como se o próprio inferno tivesse se libertado. A tempestade trouxe consigo uma destruição que ninguém poderia imaginar. Ondas gigantescas, com mais de 6 metros de altura, engolfaram as ruas da cidade. A água invadiu casas, arrastou veículos e transformou as ruas em rios furiosos. Casas, lojas, hotéis, tudo foi destruído pela força das águas. Edifícios que antes eram símbolos de prosperidade foram reduzidos a escombros em questão de horas. Estima-se que mais de 8.000 pessoas morreram naquela noite fatídica. Famílias inteiras foram dizimadas, e a cidade foi deixada em um estado de luto e desespero. A cidade que um dia representou o progresso americano estava em ruínas. Um lembrete brutal da força implacável da natureza. Galveston nunca mais seria a mesma, e a tragédia de 1900 ficaria marcada para sempre na memória de seus habitantes e na história dos Estados Unidos. Capítulo 4. Ondas da Destruição. O tsunami do Oceano Índico, 2004. O dia 26 de dezembro de 2004 amanheceu tranquilo nas praias paradisíacas do Oceano Índico. Turistas aproveitavam o sol, pescadores lançavam suas redes, crianças brincavam nas areias brancas. Era um dia comum, cheio de alegria e despreocupação. Nada indicava que, nas profundezas do oceano, uma força colossal se preparava para despertar. A tranquilidade da superfície escondia um perigo iminente. Às 7h58, horário local, um terremoto de magnitude 9.1 rompeu o fundo do mar na costa da Indonésia. O epicentro estava localizado próximo à costa de Sumatra. A energia liberada pelo tremor foi inimaginável, equivalente a milhares de bombas atômicas. A Terra tremeu com uma força devastadora, liberando uma quantidade colossal de energia. O terremoto gerou uma série de ondas gigantescas, tsunamis, que se propagaram pelo Oceano Índico a uma velocidade assustadora. Essas ondas viajaram a mais de 800 km/h, cruzando o oceano em poucas horas. Na costa da Indonésia, Tailândia, Sri Lanka, Índia e outros países banhados pelo Índico, o mar recuou repentinamente. As pessoas, curiosas, se aproximaram para ver o fenômeno incomum, sem saber do perigo que se aproximava. Minutos depois, as ondas chegaram, muralhas de água com mais de 30 metros de altura, engolfando tudo em seu caminho. A força das ondas era avassaladora, destruindo tudo o que encontravam pela frente. Vilas inteiras foram varridas do mapa em segundos. A destruição foi total, deixando um rastro de devastação e desespero. O tsunami do Oceano Índico ceifou mais de 230.000 vidas. Famílias foram destruídas, comunidades inteiras desapareceram e a dor da perda foi sentida em todo o mundo. A tragédia deixou cicatrizes profundas não apenas nas regiões afetadas, mas também na memória da humanidade. A reconstrução foi lenta e dolorosa, mas a resiliência das pessoas mostrou a força do espírito humano diante da adversidade. Capítulo 5. Fúria e Fome. O ciclone Bola, 1970. No delta do Ganges, onde o rio encontra o mar em um labirinto de ilhas e canais, milhões de pessoas viviam em condições precárias. Em novembro de 1970, a fúria da natureza se abateu sobre essa região densamente povoada. No dia 12 de novembro, o ciclone Bola, uma tempestade monstruosa com ventos que ultrapassavam 185 km/h, atingiu a costa do Paquistão Oriental, hoje Bangladesh. O ciclone, impulsionado por uma combinação mortal de marés altas e chuvas torrenciais, transformou o delta do Ganges em um mar revolto. Ilhas inteiras desapareceram sob as águas. Vilas foram varridas do mapa. Plantações, que garantiam a subsistência de milhões, foram destruídas pela água salgada. Estima-se que o ciclone Bola tenha ceifado a vida de 500.000 pessoas. A tragédia expôs a fragilidade de uma nação em desenvolvimento e a força implacável da natureza.
Epílogo. A natureza e nós, lições de uma história de fúria e resiliência. Tragédias como essas não só marcaram o mundo, mas também serviram como lembretes de que, apesar de toda a tecnologia e conhecimento humano, a Terra sempre terá o controle final. Que essas histórias de devastação sirvam como um chamado à ação. Precisamos aprender com o passado, nos preparar para o futuro e lembrar que somos parte da natureza, e não seus donos.